Seja eficiente e também eficaz. Isso te ajudará a crescer. Se você tem o desejo de lotar a sua agenda, fazer uma mudança, uma virada de jogo no seu consultório e uma agenda lotada de pacientes particulares e não de convênios e somente da odontopediatria, se isso faz sentido no seu desejo como profissional de alcançar essa meta, fica aqui comigo, porque eu tenho coisas bem pertinentes que vão te ajudar a abrir a sua mente e começar a inovar na sua profissão. E eu separei aqui uma definição de eficiência, né, e eficácia também, eficácia, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. A eficiência diz respeito a um trabalho bem feito. Então, quando eu sou eficiente, eu consegui realizar algo bem feito, né? E significa fazer o que precisa ser feito quando eu me refiro à eficácia. Então, uma coisa, você foi eficaz, você conseguiu fazer o que precisava ser feito. Mas quando você foi eficiente, você conseguiu fazer da melhor maneira possível. Então, essas duas palavras, muitas vezes, as pessoas confundem e acham que ela tem o mesmo significado. E elas são distintas. Mas se você conseguir trabalhar com as duas coisas no seu consultório, na sua clínica, com certeza você vai obter resultados incríveis em termos da valorização do seu trabalho. Vamos, então, separar as coisas. Na odontopediatria, será que você precisa ser eficiente? Será que você precisa ser eficaz? A gente tem os momentos que a gente consegue somente ser eficaz, né? A gente fez aquilo que precisa ser feito. Mas em todos os momentos, a gente precisa procurar ser eficiente. Porque eu entendo que quando você é eficiente, você teve a eficácia, porque você realizou o que precisava ser feito, mas da maneira melhor possível. E eu acho que esses profissionais que não percebem sobre isso no consultório, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo as coisas que têm que ser feitas, muitas vezes deixando a desejar, não tendo eficácia, porque não fazem completamente aquilo que precisa ser feito, e muitas vezes eles não têm eficiência, porque não fazem da melhor maneira. E hoje o mundo mudou, as pessoas estão de olho em tudo. Se você vai, não precisa nem ser num consultório de odontopediatria, pode ser uma loja simples. Você quer ser atendido com eficiência, né? Demonstrando que aquela pessoa está ali te atendendo da melhor maneira possível, procurando compreender aquilo que você está buscando, e assim também é no consultório. Nós não podemos mais ter aquela visão antiga de que consultório odontológico as pessoas vão somente para poder realizar procedimentos para tirar a dor. Isso já ficou para trás. Com a odontologia preventiva, hoje, cada vez mais, principalmente na odontopediatria, as pessoas procuram prevenção. Então, a gente precisa compreender que as pessoas, elas têm mais tempo até para estarem atentas à nossa eficiência como profissional. Já parou para pensar nisso? E eu vou colocar uma coisa aqui que não tem nada a ver com odontopediatria, mas que colabora para a eficiência também do meu atendimento no consultório. Por exemplo, você oferece a todos os pais que vão no seu consultório um cafezinho quando você está fazendo a anamnese? Para você, isso poderia antes parecer que era uma coisa muito simples, que bobagem isso, mas isso também demonstra uma eficiência. Eu estou fazendo o meu atendimento da melhor maneira possível, mas eu ofereço algo a mais que torna o meu atendimento mais completo. Você coloca na sua sala de espera, por exemplo, também, no final, algum local onde a mãe, ou o pai, ou a avó, né? Eu falo muito que as crianças, elas não vão sozinhas no consultório, elas estão sempre com os pais. Você disponibiliza na sua sala de espera algum local onde ela pode colocar alguma crítica construtiva, uma crítica, às vezes, vai escrever coisas que a gente não quer ouvir, mas que são necessárias para que possa haver um crescimento do meu atendimento e fazer com que o meu atendimento não seja só eficaz, eu não faça somente aquilo que precisa ser feito, mas eu faça de uma maneira diferente, humanizada. Quantas vezes, né, eu chego no final da semana, eu pego as fichas de atendimento, onde eu tenho sempre um local reservado
para que os pais possam se expressar com relação àquilo que eles receberam no atendimento. Então, eles têm um campo na minha ficha clínica que eles podem escrever, se eles gostaram. Eu coloco de uma maneira mais rápida, para quem não gosta muito de escrever, eu coloco lá excelente, bom, regular, ruim, para que os pais marquem. E também deixo um campo, e a minha secretária ainda, ela faz assim, ela instiga o pai a escrever assim, olha, se quiser deixar um recadinho para a gente aí, pode ficar à vontade, porque a gente quer sempre melhorar. Então, você demonstra que você está também aberto à crítica, porque o nosso melhor feedback vem dos nossos pacientes. E isso passa muito despercebido para muitos profissionais que não dão importância a essa palavra eficiência e eficácia. Como isso faz diferença para quem está empreendendo no consultório, para quem está tentando mudar? Quantos profissionais hoje dependem, se a gente for pegar em termos de dentistas, odontopediatras, se você for numerar aí, se existem 300 mil odontopediatras no Brasil, vamos colocar isso daí, estou chutando assim um número, né? Uma grande maioria está escravizado pelo convênio. E essas mudanças que a gente faz no consultório, dando importância à eficiência e à eficácia, são pequenas mudanças que você vai ter na visão do seu paciente, que às vezes você atende por dia 8 pacientes de manhã de convênio, 8 à tarde. Então, você atende 16 pacientes. E desses 16 pacientes, apenas um é o seu paciente particular. Mas se você começar a observar sobre essa palavra eficiência, as duas, eficiência e eficácia, você com certeza vai começar a agregar valor no seu consultório, e esse paciente que é particular, ele vai contar para mais um, né? Porque você teve uma atenção especial, o seu atendimento, ele percebeu que foi um atendimento eficiente. É assim que a gente consegue fazer com que a nossa agenda, ela mude de perfil, que é aquele perfil todo de agenda lotada de convênios e não de pacientes particulares, isso mude na sua carreira. Mas sabe o que acontece? Muitos dentistas ficam na zona de conforto, eles querem a mudança, mas eles não querem fazer por onde. Eu criei o protocolo Encantamento Tia Bela baseado nesse desejo que ardeu no meu coração de mudar a minha carreira, de fazer uma mudança na minha agenda. Eu já não aguentava mais olhar para a minha agenda e ver aquele tanto de nome de criança lá, 8, 8 e meia, 9, 9 e meia, 10, 10 e meia, 11, 11 e meia. Eu só de olhar para a minha agenda, eu já ficava sufocado um dia antes. Eu precisava fazer uma virada de jogo. E esse protocolo que eu criei, Encantamento Tia Bela, ele também foi baseado num desejo de promover um atendimento com eficácia, mas um atendimento eficiente, aonde eu surpreendo os pais, aonde eu entrego mais do que os pais procuram, né? Você superar as expectativas de alguém. Quem não gosta, isso em todos os âmbitos. Não precisa, se você parar para pensar, você vai num cabeleireiro que te indicaram e a pessoa arrasa no seu cabelo, te coloca linda, maravilhosa. Quer dizer, você ficou melhor do que você esperava. Aquela pessoa, ela foi além da sua expectativa. É assim que nós, como odontopediatras, precisamos enxergar o nosso consultório. E isso não está acontecendo com os profissionais, né? Enxergam o consultório só com uma cadeira, uma sala de espera, muitas vezes obsoleta, deixando a desejar no padrão. E eu falo que muitas vezes você não precisa investir milhões no consultório para você fazer uma mudança. Essa mudança, por exemplo, de servir um café, com certeza eu tenho muitos profissionais que estão me assistindo, que estão assistindo esse vídeo e que não fazem isso como um protocolo, né? Serve um café lá uma vez por semana para a mãe ou para o pai, mas não fazem essa observação do que é ser eficiente, do que ter eficácia no atendimento, e não percebe as mudanças que devem ser feitas, protocoladas, de forma organizada, né, de forma pensada, para poder agregar valor no seu atendimento. Vou fazer um adendo aqui de uma coisa. Existem muitos profissionais que saem da faculdade, que tiraram as melhores notas na faculdade, fizeram depois mestrado, pós-graduação, às vezes em muitas áreas, e esses profissionais, eles não conseguem alavancar o consultório da forma correta, tendo um retorno financeiro satisfatório, demonstrando mesmo, um reconhecimento até pessoal, uma realização pessoal, financeira também,
porque eles esquecem que para a gente poder oferecer aquilo que a gente aprendeu como técnica, precisa haver uma base que muitas vezes a faculdade não ensina. No meu curso, eu tenho uma aula só sobre traquejo social. Como é importante o traquejo social para melhorar a eficiência daquilo que você oferece no seu consultório. Você muitas vezes tem eficácia. Você faz o que precisa ser feito, mas você não tem a eficiência de conseguir fazer da melhor maneira possível no seu consultório. E isso é muito importante. Então, olha só, nem sempre a gente consegue, né, ter a eficácia com a eficiência unida. E dentro do cotidiano do nosso consultório, muitas vezes acontece da gente não conseguir ter eficiência, porque odontopediatria a gente trabalha com criança, eu falo que é uma caixinha de surpresa. Ontem mesmo eu estava atendendo um casal, e um casal super bacana no meu consultório. O pai chegou um pouquinho antes, foi de moto, e aí ele chegou na sala de espera, e as duas filhinhas não tinham chegado com a mamãe ainda. E aí a mãe estava atrasada. E eu sou uma profissional que eu detesto atraso. Eu gosto muito de manter o meu atendimento no horário, porque eu acredito que as pessoas têm compromisso, né? A quem está esperando na sala de espera, às vezes se sente incomodado, porque marcou aquele horário, a criança às vezes tem que almoçar em tal horário, tem as rotinas das crianças. Então, eu procuro ser eficiente, né, no compromisso do meu agendamento. E aí esse pai chegou no horário certinho e a mãe estava atrasada. Então, quando deu já 15 minutos de atraso da mãe, e o pai é sentado na sala de espera, eu falei assim, não, gente, eu vou chamar esse pai e vou começar já a fazer a anamnese da criança, porque uma já era minha paciente, a outra bebezinha não era. Aí eu chamei ele para o meu escritório, recebi ele muito bem, e a gente começou a conversar sobre a saúde da criança, que ia chegar e tal. E nesse atendimento, falando sobre a caixinha de surpresa, depois a mãe chegou, eu fui lá fora, acolhi a criança, fui para a brinquedoteca, a gente brincou, e depois fui com a mãe para o escritório de novo com o pai, para finalizar a anamnese que eu estava fazendo. E foi muito interessante porque a bebezinha, ela tem 2 anos, e a irmã mais velha, 4. E tem acontecido muito nesse momento de pandemia do Brasil, das crianças no mundo inteiro, elas estarem um pouco mais, elas entronizadas, elas não estão muito comunicativas. Então, aquela criança que tem um perfil um pouco mais tímida, às vezes no consultório, ela não consegue criar aquele canal logo, né, de comunicação comigo. E eu percebi logo que a de 2 anos, ela estava completamente para dentro, com aquela carinha de desconfiada. E a de 4 anos, que na primeira consulta ficou super bem comigo, porque eu deixo isso anotado, também estava um pouco tímida. E aí, conversando com os pais, o pai já falou, tia Bela, a gente acha que a pequenininha vai chorar demais. Ela tem um gênio diferente, ela é muito bravinha. Então, assim, os pais, eles já me prepararam ali para o pior na hora da consulta. Eu brinco que eu preparo os pais. E esse foi um casal que realmente me preparou. Então, eu achei até ótimo, porque eu sempre preparo os pais para o pior, para o choro, para aquela hora, aquele momento desastroso que a consulta vai desandar, que é a hora que você chega na boquinha do bebezinho, né? E que muitas vezes tem profissionais que têm um pouco de receio de atender os bebês por causa desse momento do desastre que pode acontecer. E eu uso o meu protocolo Encantamento Tia Bela, e esse protocolo ele não me deixa errar. Por quê? Com essa preparação dos pais para esse momento, a gente já chega na cadeira do exame, todo mundo preparado para a guerra, mas uma guerra onde as melhores armas vão ser o amor, a paciência, a dedicação, a compreensão, a empatia com a criança, principalmente, que está num momento ali de ansiedade. Eu falo muito que as crianças, até os 4 anos, elas processam todas as observações externas, né, daquilo que ela está enxergando ali, pela emoção. Então, um bebezinho de 2 anos está sentado numa cadeirinha, cheio de equipamento do lado, uma bandeja com um espelhinho, uma sonda, né? Tudo ali é novo para esse bebê. Então, a percepção desse bebê nesse momento é que vai acontecer um desastre, mas o meu protocolo já prepara os pais para esse momento e eu já deixo claro para eles que as minhas armas serão o amor, a dedicação, o respeito, como é importante nesse momento. E foi tão lindo o atendimento, porque a bebezinha nos surpreendeu. Eu consegui chegar perto dela bem devagarinho, com os dinossauros, brincando, com um tom de voz apropriado para quem vai se comunicar pela primeira vez com o bebê, como isso é importante. A gente não deve chegar perto de um bebezinho
que é a primeira vez que você tem um contato com ele, já chegar, e às vezes já de uma maneira querendo que esse bebê te responda da mesma maneira que você está se dirigindo a ele. Então, foi assim, maravilhoso. E o pai, no final da consulta, falou comigo: Tia Bela, bem que você falou que o atendimento, ele é uma caixinha de surpresa. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente quer fazer o nosso atendimento com eficiência, da melhor maneira possível, que eu consegui com essa bebezinha, né? Mas porque eu tive realmente a sorte, né, de conseguir me comunicar com ela. Mas muitas vezes, no momento do atendimento do bebê, a gente não consegue ser eficiente, ou seja, realizar o atendimento da melhor forma que eu sei realizar, sem o choro, com a compreensão do bebê, a aceitação do bebê. Mas nesse momento é preciso que você, como profissional, perceba que a sua parte você está realizando com eficiência, né? A eficácia vai estar dentro da eficiência. Mas é preciso que você perceba que você teve uma eficiência dentro do que você poderia executar no momento do atendimento do bebê, mas que a parte do bebê ainda não está pronta. Então, na percepção, na sua mente, você foi eficaz. Você realizou o que precisava ser feito. Você fez o exame clínico, você fez ensinou os pais a orientação da higienização, você, às vezes, utilizou uma câmera para olhar um dentinho, tudo isso no meio do choro. Você conseguiu passar o motorzinho, aplicou o flúor, ou fez algum procedimento que precisava ser feito, um selante, uma restauração, enfim, você fez o que precisava ser feito. Então, você foi eficaz. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque na odontopediatria, muitas vezes a gente não consegue ser as duas coisas, mas a gente precisa compreender que a nossa parte, que cabe a nós, foi eficiente, mas que faltando aquela parte que provém da receptividade do bebê ou da criança, que muitas vezes não é só o bebê que chora, a gente tem pacientes mais velhos, crianças às vezes de 5, 6, 7 anos, que já vivenciaram outras experiências com outros profissionais que muitas vezes não tiveram habilidade para poder compreender no contexto dessa criança o medo dela, a gente não consegue ser eficiente e realizar da maneira que talvez essa mãe foi indicada para o meu consultório, porque a tia Bela, ela atende de um jeito que a criança não chora, né? Os pais às vezes chegam lá para mim assim: Tia Bela, eu vim aqui porque minha vizinha veio e trouxe um bebezinho de 1 ano e 8 meses, ela me contou que não chorou nada, que até o motorzinho você passou. Mas as coisas não são assim, né? A gente lida com seres humanos, as crianças têm uma percepção diferente, são almas distintas, são seres em formação, daí a importância para a minha equipe do meu protocolo, porque no protocolo também a gente utiliza muito essa informação de compreender esse contexto familiar que chega no seu consultório. E a gente consegue isso através de uma boa anamnese, de gastar tempo com os pais, para poder ouvir as dificuldades dos pais. Claro que o desejo dessa mamãe e desse papai é que a criança esteja ali na cadeira naquele momento e que seja feliz, que viva uma experiência maravilhosa, sem choro e tudo. A minha também vontade é essa, mas nem sempre isso acontece. Então, muitas vezes a gente consegue ser eficaz, mas os pais, eles percebem muito o que eu coloquei agora, que a minha parte, ela foi feita toda com eficiência, e que para a gente conseguir chegar para concluir esse atendimento de modo eficiente, relacionado tanto ao que provém da criança quanto à minha parte, isso vai ser uma questão de tempo nas consultas programadas de prevenção desse bebê durante o ano. Então, assim, existem momentos que a gente consegue ser eficiente, eficaz, tudo, né? Que é o dia que você chega no final do dia em casa e fala: nossa, hoje tudo deu certo. E tem o dia que você chega em casa e você fala: nossa, hoje eu trabalhei com muita eficácia. Mas você sabe que a sua parte teve eficiência, mas que o todo não foi eficiente por causa da parte que cabe à criança e que isso vai ser construído nos retornos programados por um canal que às vezes vem com mais uma consulta, às vezes vem com mais 2 consultas, não sei, mais 1 ano e meio. Então, isso depende muito da resposta que você tem, do tipo de criação também. Daí a importância de você preparar os pais sempre, quando eles voltam para o retorno, perguntar como anda o comportamento da criança, ela está comunicando um pouco mais. Eu adoro contar os meus casos aqui nos vídeos, né?
E essa semana eu atendi um bebezinho, filho até de uma médica. E ele foi diagnosticado ainda com um atraso no aprendizado da fala, que a gente chama de apraxia, né? E esse atraso, ele é observado pela mãe também. Então, existe ali uma dificuldade na comunicação. Então, a criança, como ela tem dificuldade de falar, ela não consegue se comunicar, ela segura na mãe o tempo todo, e encolhe a cabecinha na mãe aqui, e a gente tem dificuldade até de fazer uma abordagem física na criança. Então, é muito importante na anamnese, quando essa criança retorna, eu gastar um tempo ali para poder saber dos pais como anda a comunicação, como isso é importante. Bom, eu separei aqui algumas situações aonde a gente pode observar no consultório, no cotidiano, na dinamicidade do atendimento, quando acontece a eficácia e a eficiência. Eu coloquei aqui a primeira situação, a sua secretária, e olha, essa situação já aconteceu comigo, e não tem muito tempo, não. Tudo acontece. Sua secretária, sem querer, né? Claro, né, gente, sem querer, marcou 2 crianças no mesmo horário. E agora? O que a gente vai fazer, né? Porque eu preciso pensar, nossa, então não houve o quê? Uma eficiência na marcação. Não foi marcado os pacientes da melhor maneira possível. Houve um erro, sem querer, né? Mas eu preciso resolver esse problema. Então, eu preciso ter uma eficácia de resolver esse problema. Isso aconteceu comigo. Ela levou a ficha do paciente, que estava agendado para eu poder atender, que ia chegar, e chegou outra mãe com uma criança que não estava agendada. E quando ela percebeu, essa criança não estava agendada no meu computador, mas a mãe mostrou o WhatsApp, né, que a minha secretária tinha mandado para ela, confirmando a consulta. E aí, né, nessa coisa toda aí, que a gente precisa sempre melhorar, a minha secretária acabou agendando outro paciente. E nesse momento, como resolver? Né? A gente precisa ter eficácia, alguma coisa a gente precisa fazer. E aí, eu acho que esse momento é um momento muito importante que você, como dono do consultório, você como a força maior do consultório, você saia na recepção. Eu não gosto nunca que a minha secretária, por si só, a minha equipe, faça uma abordagem com esses pais para tentar resolver sozinha ali a situação. Eu sinto a minha necessidade de estar junto, até porque esses pais precisam saber que eu sei que houve esse erro na hora da marcação. É constrangedor? É péssimo, mas eu acho que é um momento que eu preciso estar ali junto com a minha secretária para dar apoio para ela, para a gente tentar resolver, né? E para que os pais também enxerguem que eu estou preocupado com isso. E aí, o que aconteceu, né? Eu tinha que escolher, ou eu ia atender uma criança ou a outra. As duas não tinha jeito. Bom, a minha sorte, que como era a última consulta da manhã, eu consegui convencer uma das mães se poderia, né, dar uma voltinha lá embaixo, passear um pouco, ou voltar, daí 1 hora, que eu ficaria sem almoçar e atenderia essa criança. Então, no consultório, a gente vive, muitas vezes, situações em que a gente precisa ser proativo para resolver com eficácia, por quê? E nesse caso teve uma coisa, porque uma das mães, ela não era de Belo Horizonte, ela tinha vindo de uma cidade, então ela viajou 1 hora e meia para chegar aqui em Belo Horizonte. Como que eu iria deixar essa mãe sem atendimento? E, ao mesmo tempo, a outra, que tinha seus compromissos, também tinha separado esse momento para poder fazer a consulta de prevenção com a tia Bela. Então, é um momento que a gente precisa pensar. Não é um momento de descartar, é um momento da gente ser eficaz e tentar resolver o problema, porque é assim que a gente encontra sempre uma forma de crescer. Por quê? Eu falo muito com a minha equipe. Os erros, eles são as melhores oportunidades que a gente tem para a gente crescer no consultório. Ou seja, com esse erro, a minha secretária, ela percebeu que ela precisa ficar mais atenta, ela não é uma profissional que acontece isso toda hora, de jeito nenhum, ela é super eficiente e eficaz, mas as coisas acontecem porque nós somos humanos. Mas a gente precisa perceber que é momento da gente aprender com os erros, e cada erro nos faz crescer, né? Outra situação que eu atendi aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês, esse foi até um direct que eu recebi no Instagram. Tia Bela, eu fui atender um bebê e eu acabei, essa profissional, ela não tem muito costume de atender bebezinhos. E ela colocou para mim, eu fui atender um bebê
e eu acabei percebendo, depois que o bebê chegou com a família, que eu não estava preparada para fazer esse procedimento no bebê. E era um procedimento de endodontia, ou seja, um canal no bebê. Aí ela colocou assim algumas situações para mim que ela achou que ela não teve muita eficiência no atendimento e não na parte técnica, porque ela descreveu para mim que ela tem pós-graduação, que ela já fez imersão em endodontia, mas ela escreveu para mim as dificuldades que ela teve para poder atender o bebê, até com relação ao bebezinho deitado na cadeira, porque ela não tinha um assento específico para que o bebê pudesse ficar acomodado na cadeira de modo aconchegante para ela poder realizar o procedimento de endodontia. Então, ela mesma percebeu que ela não foi eficiente e nem eficaz, porque ela não conseguiu realizar o que ela precisava realizar, que era o tratamento de canal. E isso gera muito nos pais uma visão de despreparo. Então, a eficiência, a eficácia, ela está extremamente ligada a uma organização do nosso consultório. E quando eu digo organização no sentido da marcação, no sentido do acolhimento dos pais quando chegam no nosso consultório, no sentido também da preparação da sala de atendimento, da parte técnica, com tudo já preparado para aquele procedimento. Sabe como que eu faço na minha clínica? As minhas secretárias, as odontopediatras chegam, já tem uma agenda programada. Então, todos os dias, elas têm uma folhinha que elas colocam em cima da mesa, com o nome do paciente que vai chegar, a idade e o procedimento que vai ser feito. Então, as minhas secretárias, elas já sabem o procedimento que vai ser feito. Mas, mesmo assim, elas chegam perto de cada um de nós antes e falam: Tia Bela, você vai fazer uma cirurgia de frenectomia. Além dos materiais que já estão pré-determinados para esse procedimento, que aí eu vou fazer um parêntese, né? Eu gosto muito de já deixar esses materiais como se fosse uma lista, né? Como um checklist de cada procedimento pronto na minha sala de esterilização. Olha que bacana, põe isso no seu consultório. Vou realizar um selante, o que precisa? Já deixa isso anotado, porque isso aumenta a sua eficácia, porque você vai conseguir realizar o que precisa ser feito e vai aumentar a sua eficiência, porque você vai realizar de um modo mais tranquilo, porque tudo está ali no seu consultório já preparado. Isso também faz parte do protocolo Encantamento Tia Bela. Eu prezo por isso. Isso é uma coisa que eu não abro mão. É organização no meu consultório. Organização para o atendimento, sabe por quê? Numa hora você está atendendo um bebê e você precisa, por exemplo, de um palitinho para abrir a boca ou um abridor de boca, qualquer um. E aí você começou a fazer um procedimento e você percebeu que o bebezinho, ele não está ficando com a boquinha aberta. Então, naquele momento, naquele segundo que você precisa de um abridor de boca. Então, a minha secretária já sabe, eu só olho e falo assim, abridor. Ela já coloca o abridor na boca da criança. Então, imagina se você é desorganizado no seu consultório e nesse momento que você precisa ter rapidez para ter as coisas na mão, sua secretária vira para você e fala assim, nossa, eu não coloquei aqui, eu vou ter que buscar na sala de esterilização. Ela vai ter que soltar a cabecinha do bebê que ela está segurando para você. Você já está ali naquele momento com o algodãozinho, com o dente seco, muitas vezes já colocou o ácido, já colocou o adesivo, e você precisa desse abridor de boca, e aí sua secretária te deixa na mão para ir buscar. Isso demonstra desorganização. Isso diminui a sua eficiência e a sua eficácia. São coisas assim, tão simples da gente conseguir organizar, mas muitas vezes passa despercebido pelos profissionais. Gente, isso é sério demais. Organização no consultório te facilita a vida. Isso te facilita minutos ali que a criança poderia cooperar para você ter eficiência, conseguir fazer o seu trabalho da melhor maneira possível e, principalmente, demonstrar aos pais que você é uma profissional preparada. Isso é fundamental. Isso faz com que você seja indicada. E eu falo muito que hoje, a gente, nesse mundo tão globalizado, com a facilidade que a gente tem das comunicações, como a gente consegue receber indicações. Muitas vezes, a mãe posta num grupo de WhatsApp da escola, né, que continua tendo mesmo sendo online,
Nossa, eu fui numa dentista, meu bebezinho precisou de fazer um canal, eu já estava arrasada porque caiu e deu uma bolsinha de pus e eu tive que tirar radiografia, cheguei no consultório, eu queria chorar porque ia abrir o dente do meu bebezinho e tudo, mas eu fiquei tão encantada com a organização da tia Bela, porque ela atendeu e a equipe preparada, eu fiquei assim, parecendo que era um bloco cirúrgico, porque tudo estava ali na mão, eu fiquei muito impressionada. E tem uma coisa, um detalhe, a mãe, quando a gente vai fazer esses procedimentos em bebês, ontem os meus 2 últimos atendimentos foram de bebês. A mãe, eu gosto muito de trabalhar com a mãe deitada, a mãe deita de barriguinha para baixo, e o bebê com a barriguinha para cima. Então, a mãe fica peito a peito com o bebê. Então, a mãe, ela tá de frente para a boquinha da criança, vendo tudo que eu estou fazendo. Ontem eu trabalhei a 4 mãos com a tia Vivi, que é da minha equipe. E ela ainda comentou comigo, tia Bela, você viu como que aquela mãe repara tudo? Né? Ela estava de olho em tudo. Eu virava minha mão para buscar uma coisa, o olho dela virava. Então, meio que ela, acho que ela até aprendeu a fazer ali uma coroinha de acetato, de tanto que ela estava olhando. Então, os pais, principalmente dos bebês, eles observam tudo. E a organização é um fator que vai aumentar muito a sua eficiência no seu consultório. Então, os profissionais que não observam a riqueza dessas 2 palavras são profissionais que não têm a mesma chance de quem observa de crescer, de colocar uma agenda lotada, de buscar pacientes particulares, porque é uma linha bem tênue a diferença entre um e outro. Os bons profissionais, eles estão atentos a detalhes que realmente fazem toda a diferença. E essa é a missão do protocolo Encantamento Tia Bela, é te ajudar, né, a perceber a grandeza desses detalhes que eu percebi durante os meus quase 30 anos de formada e que hoje tem facilitado muito a vida de muitos profissionais. Então, a tarefa que eu deixo para você hoje é você perceber no seu consultório se você tem sido eficaz, realizado o que precisa ser feito, mas se você está buscando a eficiência e como é importante. Toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal. Eu sou Tia Bela, estou aqui para te ajudar a encurtar o seu caminho, para que você consiga se realizar pessoalmente e também profissionalmente. Um grande beijo.